irmãos e irmãs, que o Senhor, Ele tenha compaixão das nossas pobres almas, que Ele não leve em conta as nossas fraquezas, nem as nossas misérias, nem a nossa grande confusão de rosto, mas que Ele nos abençoe por causa das suas muitas misericórdias, nos ajude neste dia e conceda a todos nós, a toda a igreja reunida, os que estão perto, os que estão longe, um bom espírito de edificação. Entre um hino e outro, da irmã que estava aqui, ela nos lembrou de uma passagem que está na carta do apóstolo Pedro, que diz que a igreja, ela não é resgatada nem por ouro, nem por prata, nem por nada que seja corruptível, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E a irmã, ela até se utilizou de valores bastante contemporâneos, porque ela citou o dólar, o euro, poderia ter citado o real, o guarani, ien, qualquer uma das moedas, ou qualquer um dos valores correntes neste mundo. Então nós nos perguntamos, atrás do que estamos correndo? Não respondam. Atrás do que estamos correndo? Do precioso sangue de Jesus Cristo? Ou dos valores deste tempo? Eu digo aos irmãos, não respondam, porque a nossa vida, ela responde por nós. Ela testifica por nós. A nossa relação com a esposa, como marido, a nossa relação de esposa, a nossa relação de pai, a nossa relação de filho, a nossa relação de servos de Deus com a igreja onde nós frequentamos, a relação nossa profissional, irmãos, a nossa vida que vem aqui atrás, ela testifica atrás de quem nós estamos correndo. Peçamos a Jesus que nos ajude a enxergar e olhemos para trás. Que todos nós tenhamos ousadia, irmãos, para corrermos atrás deste precioso sangue. E não é porque nós somos dignos dele, como está sendo dito para nós desde o primeiro dia. Não é porque nós somos merecedores deste sangue, não. Não é porque existe alguma justiça nas nossas mãos. É porque Deus nos amou. E Jesus Cristo, seu Filho, sacrificou-se por nós, como um cordeiro imaculado. Por isso, e diante desta tão grande misericórdia, nós podemos ter ousadia de pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que restaure as nossas vidas, que faça de nós uma criatura nova. Os irmãos lembram o que nós éramos alguns dias atrás? Eu não gosto nem de lembrar. Não quero lembrar. Muito embora todas estas coisas estejam vivas na minha vida, para que eu não esqueça quem eu fui. E hoje existem muitas coisas na minha vida que precisam ser transformadas, renovadas. Daqui a algum tempo, eu vou querer esquecer delas, mas elas continuarão ali,
para que eu não lembre, ou melhor, para que eu não me esqueça quem eu fui, quem eu sou hoje. O Senhor Jesus tenha compaixão de nós. Graças a Deus, irmãos, nós estamos nesta igreja. E a igreja é assim mesmo. Houve a leitura do Salmo 146, aqui na abertura do evento. E o Salmo 146, desde o princípio, estava nos falando da fraqueza do homem e da fidelidade de Deus. A igreja é assim. Ela possui dois extremos. De um lado, estamos nós, com as nossas fraquezas, com as nossas misérias, com a nossa pobreza, com a nossa meninice, com a nossa cegueira. Do outro lado está o Senhor, com a sua glória. Amém? Com a sua autoridade, com o seu poder, com o seu braço estendido para salvar. E estes dois extremos, eles se juntam. Veja que coisa injusta. Estes dois extremos se juntam, não para fazer uma coisa que seja mediana, não para que haja um equilíbrio entre a nossa pobreza e a glória do Senhor. Estas coisas se juntam lá na glória do Senhor, para que tudo seja a glória do Senhor. Estas coisas se juntam no extremo mais elevado, não aqui no meio ou aqui embaixo. Eis que coisa preciosa que nós temos. Todos os dias que nós estivermos na igreja, irmãos, lembremos disso. Nós somos o lado pobre, fraco, miserável da igreja. Do outro lado está o Senhor. Por que miserável? Porque nós pecamos muito ali atrás? Por que miserável? Porque nós fugimos da presença do Senhor? Por que miserável? Porque nós não reconhecemos o Senhor? Sim, também. Mas nós somos miseráveis por uma outra coisa mais importante ainda. E que está sendo dito para nós neste dia. Nós somos miseráveis porque a salvação das nossas almas não está nas nossas mãos. Não tem algo que nós possamos fazer com as nossas mãos, não tem nada que nós possamos fazer fora de nós que possa nos dar a salvação. Se houvesse a possibilidade de nós subirmos num monte, lá encontrarmos, nós iríamos. Descer num determinado lugar, uma oferta, alguma coisa nós faríamos. Não existe algo que nós possamos fazer com as nossas mãos, fora de nós, que possa nos dar a salvação. Existe apenas uma coisa, e não é fora, é dentro: arrependimento. E mesmo depois do arrependimento, nós temos que aguardar o favor do Senhor. Aguardar que Ele se compadeça. Aguardar que Ele queira nos salvar. E se Ele tiver compaixão de nós e nos salvar, nós seremos salvos. Se Ele não fizer, eis a razão, sobretudo porque nós somos tão miseráveis, por causa da nossa dependência absoluta e total de um favor de Jesus Cristo. Amém. Estamos colocados diante da mensagem da cruz,
que não é apenas uma mensagem, mas é uma palavra. Palavra da cruz. Palavra de uma nova aliança. Palavra de um novo testamento. Não conforme o primeiro. O primeiro pacto de Deus com os homens, irmãos, ele tem, vamos dizer assim, dois caráteres. Um temporal, civil, que tinha como finalidade organizar a vida de relações do povo que estava saindo do meio do Egito. Então Deus, por meio de Moisés, estabeleceu várias coisas para organizar a vida do povo naquele tempo, dar ao povo uma menor ou uma possível noção de civilidade. Este é o caráter apenas temporal. Não vamos tratar dele porque foi abolido. Mas lá também tinha, no primeiro pacto, um caráter espiritual. Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos que Moisés recebeu no monte, como também as promessas que foram feitas, inclusive a Moisés, de que haveria de vir depois um outro servo semelhante a ele, e que todo o povo deveria ouvir aquele outro servo. Havia lá, no primeiro pacto, esses dois aspectos, vamos dizer assim. A nova aliança, ela possui apenas um aspecto espiritual. A mensagem da cruz, a palavra da cruz, ela é, em todo o seu contexto espiritual. E eu vejo assim uma grande diferença entre esses dois pactos, considerando o aspecto espiritual dos dois, eu ainda vejo uma diferença entre os dois. O primeiro, irmãos, mesmo no seu caráter, aspecto espiritual, ele foi gravado em tábuas de pedra. Ele foi escrito em tábuas de pedra. Mas o Espírito de Deus disse, lá em Jeremias, capítulo 31, que ele faria uma nova aliança com o povo, daria para nós um novo pacto. Mas este novo pacto, que é a palavra da cruz, a mensagem da cruz, não seria escrito em tábuas de pedra, mas viria para ser escrito nas tábuas do coração. Amém? O Senhor disse, olha, eu farei uma nova aliança com esse povo, não conforme a primeira, porque eles invalidaram a minha aliança, muito embora eu os tenha desposado, eles a invalidaram. Então, farei uma nova aliança com o meu povo, escreverei a minha lei e os meus estatutos, e os meus mandamentos, e a minha vontade, eu escreverei elas nas tábuas do coração. Irmãos, esta palavra que nós estamos recebendo aqui, este Espírito que nós estamos recebendo neste dia, esta mensagem, não chegou ao mundo para ficar grafadas em papel, nem para ficar apenas no nosso nível consciencial, mas veio para ser gravada no nosso coração. Esta palavra, ela veio para ser gravada pelo Espírito Santo no coração da igreja. Isto tem uma profunda diferença. Porque, uma vez gravada no nosso coração,
Onde quer que nós estivermos, ela estará conosco. Na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, dentro da nossa vida religiosa, estará lá gravada a palavra da cruz. Eu digo isso porque, irmãos, nós, na nossa meninice, a gente sempre achou que a vida, ela se divide entre a vida religiosa, a vida profissional, a vida familiar. A gente acha que a vida é diferente em função do seu aspecto, da sua circunstância. Nós não percebemos ainda que é tudo uma coisa só. A vida é uma só. A vida é uma só, dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja, o Senhor diz para nós, olha, é sim, sim, não, não. Perdoai, Senhor, os nossos pecados. Esta palavra que nós estamos recebendo não é para ser praticada, vivida especificamente dentro da igreja. Este sacerdócio ao qual todos nós estamos sendo chamados, desde o primeiro dia que chegamos para este evento, não é um sacerdócio para ser praticado ou vivido dentro de 4 paredes. É um sacerdócio para ser vivido na vida, em todos os seus aspectos. Eu repito, na nossa meninice, nós achamos que Deus, Ele fica enclausurado entre 4 paredes. Por isso, aqui dentro da igreja nós somos uma coisa, ali fora nós somos outra. Aqui dentro da igreja nós temos uma aparência, ali fora nós temos outra. E não percebemos que a vida é tudo uma coisa só. Porque nós achamos que quando nós saímos daquela porta, nós estamos saindo da presença de Deus. Bem, aqui fora então, eu passo a ter uma outra vida. Como pode ser isso, irmãos? Quem disse que Deus fica aqui dentro? O Espírito diz, o Senhor não habita templos construídos por mãos de homens. Ele quer habitar o nosso coração, é a nossa vida, em todos os seus aspectos. Os irmãos lembram do Salmo 139? Para onde me fugirei da presença do Senhor? Se eu usar as asas da alva e ir para uma outra extremidade, lá está o Senhor. Se eu fizer a minha cama no inferno, lá está o Senhor. Amém? Se eu disser certamente que a noite ou as trevas me encobrirão, então esta noite essas trevas serão como a luz do dia para o Senhor. Como é que nós podemos, eu pergunto aos irmãos, como é que nós podemos dizer que aqui ou ali nós estamos na presença do Espírito de Deus? Existe algum lugar onde nós não estamos na presença de Deus? Não existe, irmãos. Seja dentro da nossa casa, na nossa relação com a esposa, com os filhos, com o pai, com a mãe, na nossa relação profissional, nos nossos negócios, em todos os lugares, este Espírito de Deus está ali. Ele não examina a nossa vida só quando nós estamos dentro da igreja. Só quando nós passamos daquela porta ali para dentro. Todos os dias, irmãos.
Por isso nós precisamos receber esta palavra no nosso coração. Porque é poder de Deus para fazer em cada um de nós um novo ser, uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, fazer um novo velho, uma nova criança, fazer tudo novo. Essa palavra precisa encontrar abrigo e terra fértil no nosso coração. Amém? Eu queria chamar os irmãos ao Evangelho de João, no seu capítulo 3, a partir do versículo 1. E eu queria, assim, tomar a liberdade de pedir aos irmãos que atentem para esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Pois ele trata da relação de Jesus com o homem religioso. Diz aqui no primeiro versículo que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e ele era um príncipe dos judeus. Era um dos principais daquela época. Eu penso que, para ser um dos principais daquela época, deveria ser um homem extremamente dedicado à vida religiosa, às ordenanças, aos dízimos, aos sacrifícios, às ofertas, aos jejuns. Nicodemos é o homem religioso. E Jesus vai ter uma conversa com este homem religioso. Meus irmãos, nós somos os homens religiosos deste tempo. Nós que temos as nossas igrejas, as nossas comunidades, nós que congregamos 1, 2, 3 vezes por semana, nós que de alguma forma estamos envolvidos com as coisas de Deus, nós somos os homens religiosos deste tempo. A conversa que Jesus Cristo, o nosso Senhor, vai ter com este homem, é a conversa que Ele quer ter conosco hoje. O que Ele vai dizer a este homem, é o que Ele quer dizer a cada um de nós hoje. E se é o que Ele quer dizer a cada um de nós hoje, eu tenho a mais absoluta certeza de que é exatamente o que nós precisamos fazer hoje como servos de Deus. Eu não sei se eu usei o termo correto, não é que nós precisamos fazer hoje, mas é o que precisa acontecer conosco hoje. Dos mais velhos aos mais novos, do pastor, passando pelo presbítero, pelos diáconos, pelos evangelistas, até o irmão que está chegando agora pela primeira vez na igreja. A palavra de Jesus Cristo para Nicodemos é para todos nós, que somos os homens religiosos de hoje. Diz no versículo 2 que lá foi Nicodemos ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Os irmãos estão vendo o que é o homem religioso? Ele é assim. É assim que nós somos. Nós chegamos na igreja diante de Cristo e nós sabemos que estamos diante de um grande Senhor.
Sabemos perfeitamente que estamos diante de uma grande autoridade. E nós chegamos ali exatamente como Nicodemos. Nos assentamos e dizemos: diz aí, Senhor, que é? Às vezes até temos coragem de perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Nem sempre, mas às vezes temos coragem de perguntar ao Senhor. Porque vai que o Senhor responde. E Ele responde. Ele diz. Irmãos, o homem religioso é assim: dize a mestre. Não foi assim que o Simão lá, aquele fariseu, disse, quando entrou a mulher pecadora lá na casa dele, que Jesus estava lá? A mulher se ajoelhou aos pés do Senhor, começou a beijar os pés do Senhor, começou a lavar os pés dele com as próprias lágrimas, enxugar com seus cabelos. O homem religioso ali, olhando, diz: esse aí não deve ser profeta não. Se ele fosse profeta, ele sabia quem era essa mulher. Jesus estava vendo até o pensamento dele, como vê o que nós estamos pensando agora, o que nós pensamos todos os dias. Quando a palavra é pregada para nós, a gente fica meio assim. Jesus está vendo. Aí o Senhor volta-se para Simão e diz assim: Simão, quero te fazer uma pergunta. Ele diz: dize a mestre. Irmãos, é a figura do homem religioso. Nós somos assim, irmãos. Aí o Senhor nos diz, a gente diz assim: mas eu acho que isso aí não. Não, Senhor, isso aí não dá. O Senhor diz assim: volta para a tua casa, ama a tua mulher com todo o teu coração, com toda a tua alma. O Senhor diz: mas não dá, Senhor. Veja as coisas que ela faz comigo. Vai lá, ama o teu filho, a tua filha. A gente diz: Senhor, mas ele não me obedece, ele não me escuta. Vai lá, trabalha, seja honesto no teu trabalho, faz para o teu patrão como se você estivesse fazendo para o Senhor, e trabalha para ele como se ele estivesse olhando você trabalhar, porque nós trabalhamos de um jeito quando o patrão está perto e de outro quando ele está longe. Aí a gente diz: mas não dá. O Senhor diz assim para nós: olha, se alguém te bater na face direita, apresenta a outra. A gente diz: não, Senhor, mas não é possível um negócio desse, é muita injustiça. Não te desvie daquele que quer te pedir emprestado. Se alguém tomar o que é teu, não vá atrás nem para pedir de volta. Alguém toma o que é nosso, a gente faz um BO, arruma um advogado, quer prender a pessoa. O Senhor disse assim: não é para você ir nem atrás. Ama o teu inimigo, perdoa o que te ofende, bendize aquele que fala mal, negue-se a si mesmo. Aí a gente diz: não, Senhor, não é assim, não é possível isso. Irmãos, nós somos assim. Não é porque a gente diz que não é possível, não é porque a gente diz com a nossa boca que não dá certo, é porque a gente faz diferente. A gente sai ali fora e a gente tem uma outra vida. Nós estamos recebendo um sacerdócio que não é para trabalhar dentro da igreja. É para trabalhar ali fora, na rua, aonde a miséria,
a pobreza, a prostituição, as drogas, a corrupção, está consumindo com a sociedade. Não é para trabalharmos dentro de templo. Irmãos, prestem atenção. Quando Jesus Cristo entrava numa sinagoga ou no templo, e ele fazia lá alguma cura, algum milagre, algum discurso, o que é que acontecia? Lá dentro do templo ou da sinagoga, os religiosos queriam apedrejar o Senhor. Queriam matá-lo, queriam prendê-lo. Ficavam perguntando, mas quem te deu autoridade para fazer isso ou para dizer aquilo ou outro? Mas quando Jesus saía daquela estrutura de templo e subia lá no monte, como ele subiu para apresentar a nós o sermão do monte, o povo se ajuntava. Ele subia num barco para pregar e o povo se ajuntava. Ali fora existe um homem, um ser em crise. Talvez esta seja a maior crise que nós estamos vivendo neste tempo, de grande confusão. O homem está em crise, o ser está em crise, como indivíduo, e por consequência a sociedade. E sabe por que ele está em crise? Porque o Espírito diz, vós sois deuses. E ele não quer estar na presença de Deus. Ele não quer comer do pão que desce do céu, nem beber da água da vida. É por isso que o homem ali fora está em crise. Porque ele quer viver só de pão e só de água, ou de comida. Esta é a pior crise que pode existir, ou que poderia existir dentro da humanidade. Ela vai desencadear uma outra grande confusão. Mas a origem dela é a crise do ser. E nós vamos ficar aqui dentro da igreja, como um povo especial de Deus, como um povo ungido de Deus. É isso? Jesus Cristo disse, a seara é enorme, os ceifeiros são tão poucos. Como mudar isso, irmãos? Jesus, percebendo aquela coisa ali do fariseu, do Nicodemos, né? Mestre, como nós somos. O Senhor já vira para ele, sabendo de todas as coisas, como funcionam todos os processos. O Senhor já disse para ele, olha, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus diz para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Como ele diz para cada um de nós aqui, meu irmão, minha irmã, a todos nós, se nós não nascermos de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. Amém? Se fosse pelo pacto antigo, Jesus poderia ter exigido de Nicodemos o sacrifício de algum animal. Ó, Nicodemos, vai lá, mata um boi, uma novilha, um cabrito, uma ave. Ó, Nicodemos, paga os seus dízimos. Ó, Nicodemos, faz as suas ofertas. Ó, Nicodemos, faz seus jejuns. Sobe lá no poço de Jacó. Jesus não pediu nada para Nicodemos. Não exigiu nada dele. Não exigiu que ele guardasse algum mandamento, nem alguma lei, nem nada. Não pediu algum louvor.
eu não estou falando da música. Tá, irmãos? Quando eu digo louvor, eu estou falando de um ato de gratidão ou de alegria do homem para com Deus. O homem, quando ele está feliz por estar na presença de Deus, às vezes ele canta, pode cantar, como Davi cantava, não tem problema nenhum. Mas o homem também pode orar por alegria de estar na presença de Deus, pode pular, pode sacrificar algum animal, como o próprio Abraão sacrificava. Quando ele estava feliz porque Deus tinha falado com ele, ele ia lá e sacrificava um animal. O louvor é isso, é algo que sai do nosso coração, é um voto de gratidão nosso para com Deus. Jesus Cristo pediu algum para Nicodemos? Nada. O que ele disse? Você precisa nascer de novo. Meu irmão, eu, você, todos nós precisamos nascer de novo. Amém? Nós precisamos nascer de novo. É complicado isso, é duro, porque nascer de novo significa que nós fizemos tudo errado. Até hoje, ou até ontem, nós fizemos tudo errado aí. Na nossa relação profissional, familiar, de igreja, de servo, significa que nós estávamos equivocados, ou estamos equivocados. Nós precisamos nascer de novo. Eu digo de novo, é complicado, porque significa admitir que nós estávamos errados. E é lógico que nós estávamos errados. Estávamos sem Cristo. Como é que a gente poderia ter feito alguma coisa certa, irmãos? Como é que nós poderíamos ter criado os nossos filhos corretamente se nós não tínhamos Cristo? Como é que nós poderíamos trabalhar bem para o Senhor, servir bem ao Senhor, se nós não tínhamos Cristo? Como é que nós poderíamos ser um bom profissional e cumprir com todas as nossas obrigações, se nós não tínhamos Cristo? Fizemos tudo errado. Por isso precisamos nascer de novo. Ser gerados de novo, feitos de novo, para sermos uma nova criatura. No versículo 4, Nicodemos disse: como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos não compreendeu direito, diz: mas como pode? Um homem velho como eu, vou entrar de novo na barriga da minha mãe? O Senhor diz: não, Nicodemos, não é assim. Preste atenção, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E o que nós precisamos é nascer de novo, a partir da água e do Espírito. A água é uma referência à pregação de João Batista. Arrependei-vos dos vossos pecados. Irmãos, nenhum de nós pode nascer de novo se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Ou melhor, nenhum de nós pode nascer de novo se nós não nos arrependermos de toda a nossa vida. Porque se a gente falar de arrependimento de pecado, pode ser que, numa ou noutra circunstância, a gente fique procurando um pecado para se arrepender. Nós temos que nos arrepender de toda a nossa vida. Sem arrependimento, irmãos, não existe Cristo. Sem arrependimento não existe nascimento novo. Sem arrependimento não existe salvação. Sem arrependimento não existe vida eterna. Sem arrependimento não existe batismo no Espírito Santo. Sem arrependimento não acontece nada em nós.
Sem arrependimento, nós vamos continuar com essas criaturas antigas, velhas, cheias de histórias, de confusões. Sem arrependimento, a condenação será certa, irmãos. Porque não haverá salvação. Por isso, todos os dias, nós precisamos pedir ao Senhor: perdoe, Senhor. Salva-nos. Liberta-nos. No versículo 6 ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Irmãos, não fique assustado, não se espante, não fique admirado por Jesus estar dizendo a todos nós que nós precisamos nascer de novo. Não se espante, creia, diga amém. É verdade, Senhor, eu preciso nascer de novo, porque eu não posso continuar com a minha vida do jeito que está. Não posso seguir como um servo do jeito que eu fui até hoje, ou até ontem. Não posso continuar sendo o marido que eu fui, a esposa que eu fui, o filho que eu fui, o profissional que eu fui. No versículo 8 ele diz que o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Diz que assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse: mas, Senhor, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres aqui de baixo e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Em resumo, ele está dizendo que esta obra de nascimento novo que se opera na vida do crente, que se opera dentro da igreja, não existe uma explicação, não existe uma lógica, ninguém pode explicar exatamente como é isso. Porque o Espírito, ele sopra onde ele quer. Ele vem aqui, ele chega, e ele vai examinando os corações, e vai passando, e vai semeando, e vai falando, e vai repreendendo, e vai admoestando, e vai exortando, e vai fazendo a obra segundo a necessidade de cada coração, e segundo os propósitos de Deus. E ninguém consegue explicar como é isso. Quando ele diz não sabemos de onde vem nem para onde vai, é nesse sentido. Não é uma coisa que está segundo a lógica do pensamento humano. Não existe uma ciência que pode explicar. Simplesmente vem e acontece. Ele também quer dizer que nós não sabemos quando vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Nós não sabemos quando é que o Espírito vai tocar os nossos corações, irmãos. Por isso, se a igreja abre durante 2, 3, 4 vezes por semana, nós precisamos estar lá todos os dias, porque nós não sabemos quando é que o Senhor vai operar esta bênção sobre a nossa vida. Pode ser que Ele queira fazer num dia que nós não estamos na igreja, num dia em que nós não estamos congregados com os irmãos. E aí, como é que vai ser, irmãos? Naquele dia o Senhor queria fazer, eu não estava lá. É sério isso, irmãos. Os irmãos lembram lá do que aconteceu com Moisés com relação ao maná? O povo teve fome. E o Senhor mandou então o maná, porque o povo já estava entrando em rebelião. Mas tinha uma orientação clara sobre o maná, que os homens deveriam ajuntar
apenas a porção diária. E quem ajuntava para o outro dia, o maná para o outro dia não servia mais, ele se perdia. Apenas na sexta-feira ele poderia recolher para o sábado, porque o sábado era o dia do Senhor. Então na sexta-feira ele ajuntava um pouco mais. E no sábado, o maná que amanhecia não estragava. Mas ele tinha que ir lá e buscar a porção de cada dia, irmãos. Na igreja desce um maná espiritual. E nós precisamos ir lá buscar a nossa porção, irmãos. Não tem alguém da minha família que possa ir lá buscar por mim. Eu preciso ir lá buscar a minha porção. A igreja tem a pregação no domingo de manhã, eu preciso ir lá comer daquela porção, para que eu possa permanecer vivo até na segunda, quando tem de novo outro trabalho na igreja aqui. Eu venho na segunda, como mais um pouco. Na quarta-feira tem a pregação lá da igreja do pastor Joel. Eu preciso ir lá buscar, receber o maná, para mim viver na quinta, na sexta, no sábado, até chegar o domingo de novo. Ninguém pode viver, irmão, sem esse maná. Senão nós entramos em crises também, porque nós somos deuses, disse o Senhor. E sem comida, sem este maná espiritual, nós corremos um sério risco, e risco de morte. Não é a morte do corpo, porque esta daí vem sobre todos os homens, mas a morte espiritual, que Lutero disse que era 1000 vezes pior do que a morte do homem. Preferia eu morrer 1000 vezes na carne do que uma vez diante do meu Deus. Nós precisamos estar congregados para nos alimentarmos da palavra de Deus. Ele diz no versículo 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado também. Ele faz referência aqui a um outro evento que aconteceu com o povo, enquanto caminhavam pelo deserto, em direção à terra de Canaã. Referência a uma passagem que está no livro de Números, capítulo 21, versículo 9. Eu queria que os irmãos se movessem até lá, para a gente fazer uma leitura do texto. Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. Página 187. Diz aqui que o povo, ele partiu do monte de Or, onde eles tinham tido uma grande vitória. Deus tinha dado uma grande vitória para eles, pois eles tinham vencido os cananeus, derrotados os cananeus. Irmãos, assim, é impressionante a incredulidade da igreja. E foi assim ao longo de toda a história. Quando Deus quis tirar esse povo, que é o povo dele, do Egito, Ele disse para Moisés: olha, vai lá, eu ouvi o clamor do meu povo, eu quero tirar ele de lá. E eu quero que você vá adiante deste povo. Moisés relutou um pouco, mas foi convencido depois pelo Senhor. E o Senhor, para despertar a confiança do povo sobre ele, Deus, e sobre Moisés, ele começou a produzir sinais muito evidentes e muito claros dentro do Egito. Mandava uma praga. Aquela praga vinha, atacava o Egito.
o coração do faraó se amolecia e dizia para Moisés: não, sai com esse povo. O Senhor advertia Moisés: ó, eu vou fazer o coração do faraó endurecer de novo. O coração do faraó endurecia, não deixava o povo sair, o Senhor mandava outra praga. Ele fez isso 10 vezes, para convencer o povo de que o povo poderia crer nele, para convencer o povo de que o povo poderia entregar suas vidas na mão dele. Na última praga, como foi dito já ontem, que foi a morte dos primogênitos, dos filhos mais velhos, o Senhor mandou que eles celebrassem a Páscoa, porque aquela noite seria a noite da libertação, do êxodo. Mandou que eles sacrificassem carneiros, pegasse o sangue dessas ovelhas, desses carneiros, desses bodes, e passassem nos umbrais, nas ombreiras das portas, marcasse lá, a casa que tivesse marcada, e se ali tivesse primogênito, o primogênito não morreria. E assim o povo fez, e veio esta 10ª praga sobre o Egito, e morreram os primogênitos. O faraó disse então para Moisés: pega este povo e vai embora. Moisés pegou o povo e foi. Andaram alguns dias, chegaram diante do mar. O Senhor endureceu o coração do faraó. O faraó mandou o seu exército atrás. E ali o povo já começou a reclamar: e agora nós vamos morrer mesmo. O Senhor diz: Moisés, bate lá o teu cajado no mar. Moisés bateu o cajado, a água abriu, o povo atravessou. Quando o exército do faraó veio, a água voltou em cima do exército, acabou com o exército do Egito. Passam uns dias, está lá o povo dizendo: este Deus, este Moisés nos abandonou. Lá pelo menos nós tínhamos o que comer, lá nós tínhamos sepultura, aqui vamos ficar, porque não temos o que comer. Deus mandou maná. Passou uns dias, uma situação difícil, não tinha água. Já se voltaram de novo contra Deus. Deus nos trouxe aqui para morrer de sede, porque agora não temos o que beber. Vai lá, Moisés, orar pelo povo. O Senhor disse para ele: ó, tem uma pedra ali na tua frente, bate nela, vai sair água. Moisés foi lá, bateu, a água saiu, o povo bebeu. O Senhor começa a dar vitórias ao povo sobre as outras nações, por onde eles passavam. Eles começam a vencer as suas batalhas, as suas lutas, o seu povo, que não era um povo de guerra, começa a vencer povos de guerras. E o que acontece? Diz aqui no final do versículo 4, que de repente a alma do povo se angustiou naquele caminho, e o povo falou contra Deus, o povo falou contra Moisés. Não é bem a cara das nossas igrejas? Da igreja deste tempo? É exatamente isso, irmãos. Não muda nada. É a mesma história, ao longo de todos os tempos. E o povo dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Olha que coisa séria, irmãos. Eles estavam enjoados de comer o maná. Disse que aquele pão era um pão vil. Andaram 40 anos pelo deserto. As suas roupas não envelheceram, as suas sandálias não se arrebentaram, os seus pés não se incharam. Mas a comida não era boa, não. Chamaram o pão do Senhor de pão vil, desprezível. Ou seja, essa comida não serve para mim.
Irmão, será que a gente não faz isso na igreja? Às vezes o pregador está aqui anunciando uma palavra. Será que às vezes a gente diz assim, mas isso aí não é para mim não. E a gente não come porque a gente acha que aquilo não é para nós. Que aquele pão não nos serve, que aquela comida não nos serve. É a mesma coisa, irmãos. A palavra vem nos repreender, a gente diz, não, mas isso aí não é comigo. A palavra vem nos admoestar, a gente se justifica. A gente acha ela uma comida não muito agradável. Nós vamos comer o que então? O que nós vamos comer, irmãos? Se nós não queremos o pão que Deus nos dá, nós vamos comer o quê? Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós estas serpentes. Eles pediram a Moisés que fossem orar por eles, para que o Senhor pudesse tirar as serpentes do meio do arraial. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele, o que, tendo sido picado, olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, ele vivia. Olha que bonito, irmãos. Jesus faz referência a esta passagem para dizer o que é que iria acontecer com ele e para dizer o que é que acontece com a igreja. Voltando lá ao Evangelho de João, lendo aqui o versículo 14, o Senhor diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Era necessário que o Filho do Homem fosse levantado. E sabe por que era necessário que o Filho do Homem fosse levantado? Porque a serpente entrou na igreja, irmãos. E a serpente passeia dentro da igreja, e picou os crentes, e picou o povo de Deus. Todos nós somos picados por ela, e ela está aí, fora, não só lá fora, mas passeando também às vezes dentro da igreja, procurando alguém para picar. E todo aquele que é picado por ela, morre. Não se esqueçam disso. E só existe uma saída. Quem não quiser morrer mesmo pela picadura desta serpente, tem que olhar para a cruz, aonde Cristo foi levantado. Amém? Quem não quiser morrer, precisa olhar para a cruz. Considerar a Jesus Cristo como nosso Salvador. Olhar firmemente, viu, irmãos? Não é dar aquela olhadinha assim de vez em quando, uma vez por semana. Vou lá, dou uma olhadinha e... Como disse a palavra de Deus para nós ontem, olhar firmemente. Não pode tirar os olhos de lá. Irmãos, nós fomos picados pela serpente. Não é que alguém pode ser picado, não. Nós fomos picados. Eu acho melhor deixar assim. Este veneno da peçonha mortal corre pelas nossas veias. Tem algum dízimo que pode curar esse veneno? Algum jejum? Algum sacrifício? Algum holocausto?
Não tem, irmãos. Só Jesus Cristo, o nosso Senhor, com o seu longânimo, eterno, grandioso amor. Nós estamos sendo chamados para nascer de novo e para ser sacerdote deste Jesus Cristo. Amém? Peguem assim, não agora, evidentemente, quando os irmãos tiverem tempo, pegue lá as introduções das cartas de Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Não é apóstolo de Moisés, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de Jeremias, nem de Isaías, nem de nenhum dos profetas antigos, nem de lei, nem de nada. Apóstolo de Jesus Cristo, irmãos. Servos de Jesus Cristo. Na nossa vida prática, nós somos servos de quem, irmãos? De Cristo ou de Moisés? Na nossa vida familiar, na nossa vida religiosa, na nossa vida profissional, que eu repito, é tudo uma coisa só. Nós somos servos de quem, irmãos? É da lei ou é da graça? É do juízo ou é da misericórdia? De quem nós somos servos, irmãos? Os irmãos compreendem a grande, extrema necessidade que existe de nós nascermos de novo. Não dá mais, irmãos. É preciso nos cansarmos de nós mesmos, da nossa vaidade, da aparência religiosa. Já não basta, diria para nós o Espírito, já não basta. Só para concluirmos, ele diz assim a partir do versículo 15, que Jesus Cristo foi levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Veja que o Espírito, pelo evangelista João, ele insiste no crer. Deus nos deu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê, como diz aqui, terá a vida eterna. É crer neste Senhor. Um laço de confiança, irmãos, entre nós e este Cristo. De profunda confiança. E se o Senhor disser para nós, sobe, nós podemos subir. Desce, nós podemos descer. Pula, nós podemos pular. Ama o teu inimigo, nós podemos amá-lo. Perdoa os que te ofendem, nós podemos perdoá-lo. Se ele disser para nós, não te angustie com o que você vai comer ou beber amanhã, podemos crer, irmãos. Está aí, eu acho que este ponto é um ponto assim que mostra bem a nossa incredulidade diante do Senhor. Porque o Senhor diz assim para nós, olha, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Na nossa vida prática, o que é que nós fazemos, irmãos? Nós cremos mesmo que o Senhor pode manter a nossa despensa cheia, abastecida, ou pelo menos com o necessário? Não cremos, irmãos. Nós vivemos uma grande confusão, um grande tormento. Preocupados com o que nós vamos comer amanhã, preocupados com o que nós vamos beber amanhã, preocupados se nós vamos conseguir pagar as nossas contas amanhã ou se não. Nós vivemos um grande tormento em torno disso, porque não cremos no Senhor, irmãos.
nós achamos que vai faltar para o nosso ventre. A mesma coisa que o povo de Deus fez lá no deserto e ao longo de toda a história. A mesma coisa. Meu irmão, minha irmã, se o Senhor quiser fazer a nossa despensa ficar vazia, se Ele permitir que aquele espírito que veio lá sobre a figura do Jó venha sobre nós, você pode trabalhar dia e noite, você pode ganhar muito dinheiro, você pode fazer o que você quiser, a tua despensa vai ficar vazia. Se o Senhor quiser que você tenha pelo menos o necessário, pode acontecer o que for à tua volta, o necessário você vai ter. Mas nós cremos nisto. A nossa vida testifica que nós cremos nisto. É assim a igreja, irmãos. Fraca. Mas cheia de esperança por causa da misericórdia do Senhor. Amém? Cheia de esperança por causa dessa grande misericórdia. Quem crer nele não é condenado. É por crer. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? O Senhor nos guarde em segurança, em paz. Ele possa gravar mesmo no nosso coração tudo aquilo que nós estamos recebendo neste dia, neste evento, para que nada mais possa nos roubar, e que o Senhor nos ajude nas nossas muitas fraquezas.